Meu pai era filho de seringueiro, mas era um regatão. E o regatão, na economia daquela época rural, extrativista, era um revolucionário. Porque o regatão era o sujeito que furava o esquema do barracão. Do barracão. O dono do barracão era o dono do seringal e impunha aos seringueiros que a comercialização naquela parada, daquela região, naquele grande seringal, só podia ser por uma única porta de entrada. A caderneta do barracão. do barracão. E o regatão era alguém que disse: eu não quero nem me submeter à faca da seringa eternamente, porque via que ali não dava camisa para ninguém. Era assim que se falava. Assim que se falava. Né? E era um ousado empreendedor dos rios e igarapés da época. Show! Você... Então, o que ele fazia? Que aula, rapaz! Ele derrubava aproveitava uma árvore derrubada de um roçado e fazia uma canoa mais sofisticada, que ele chamava de batelão. Um batelão. Quando ele conseguia ter esse transporte, ele tinha o desafio de ter o motor. Né? Quando conseguia, senão... Quando conseguia, senão ele descia no remo. E varejava na volta. E depois fazia algum negócio para poder arranjar algum tipo de motor. Porque naquela época, eu sou lá de Cruzeiro do Sul, do Juruá, os melhores motores de rabeta que chegavam vinham contrabandeados do Peru, que eram uns motores americanos chamados burro preto. Burro preto. Até hoje eles são agora mais modernos e se vende nas lojas especializadas, né? Lá em Cruzeiro e em outros municípios. Então, o regatão, ele tinha um sonho, ele queria virar o comerciante da parada daquela região. Só que era proibido. Como assim? Era lei? Era proibido pela lei do barranco. Pela lei do seringalista, do dono coronel, do barracão. Do coronel do barranco. Por quê? O seringueiro era tão explorado que ele sempre estava devendo ao barracão. É assim. Então ele tinha a obrigação de vender a borracha para o dono do barracão. Que nunca pagava as contas. Que sempre... De vez em quando ele deixava um escapar, dizia: olha, tá vendo o exemplo? Teve saldo. Inclusive ganhava prêmio. Era aquele marketing isso, que tinha saldo, etc. Puta. Só que era tão caro, o cara para ter um saldo, ele tinha que viver absolutamente na miséria, quase não comprar nada, comer só das coisas da mata, só o sal para salgar a carne, né? E a pólvora, né? E a pólvora. O chumbo e a pólvora para poder ele fazer A caça. E trabalhar um ano inteiro para ver se ele conseguia ter algum saldo. Não ia quitar nunca essa conta. Então o regatão, ele vendia mais barato as mercadorias e ele saía, chegava, aportava uma faca, um vestido, num determinado igarapé, se escondia por sim, ali com um pouco de mercadoria, que tinha de tudo. Como se diz, de um tudo, um pouco, que é assim que era a linguagem da época. E ele encostava na casa do seringueiro, pegava uma borracha e trocava. Também, como fazia o barracão, a troco, só que era mais barato. Era no preço mais em conta. Então ele furava o barracão. Então meu pai já era um revolucionário. Eu acho que... Além de empreendedor... Era um revolucionário. Um revolucionário. Ele questionava todo dia, para sobreviver, o sistema.